Boa tarde a todos, bem-vindos ao sétimo webinário. Hoje a gente está aqui contando com a presença da Lidiane. Lidiane, muito obrigada pela sua presença. A Lidiane é doutora em Planejamento de Sistemas Energéticos e Engenheira Ambiental, especialista em biogás e biometano, energia de resíduos e sustentabilidade, e também é cofundadora e coordenadora de parcerias da Rede de Mulheres do Biogás. Além disso, a Lidiane trabalha na empresa Aplon, posso estar pronunciando errado, Lidiane, então me corrija caso eu esteja, Aplon Biogás. Além disso, eu queria agradecer muito o apoio da GIZ, da BGD e também do Fotovoltaica UFSC por esse conjunto de seminários que a gente vem aqui fazendo desde o mês de agosto e que vai se estender até o mês de dezembro. E a gente vai aí se encaminhando para o final, né? Já estamos no sétimo e a gente vai até o 10º seminário. Leidiane, muito obrigada pela sua presença e por separar aí um período da sua tarde para falar com a gente, que a gente sabe que é muito importante e que o tempo é muito precioso. Obrigada, Amanda, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês e poder passar um pouquinho do meu conhecimento para professores, para pessoas que estão aí desenvolvendo, ensinando sobre energias renováveis e poder passar um pouquinho desse conteúdo sobre biogás vai ser bem importante. Espero que a gente possa, a ideia é apresentar um pouco, né, do conteúdo e no final a gente tem uma parte de perguntas, de troca, e eu gostaria muito de trocar com vocês, assim, que não seja só uma palestra, mas assim, seja uma troca realmente. Muito bom. Você pode compartilhar a sua tela com a gente? Já posso iniciar, então? Também. Estou vendo. Ok, ótimo. Então, gente, eu trouxe um conteúdo sobre biogás e biometano em geral, tá? Alguns aspectos técnicos, algumas questões de mercado, de como esse mercado vem se desenvolvendo no Brasil, e eu quero passar um panorama geral para vocês, para entendimento desse mercado, da aplicação dessa tecnologia. Eu, como a Amanda já me apresentou, né, eu trabalho nessa área eu sou engenheira ambiental e trabalho na área de energias renováveis já há alguns anos. Fui me especializando na área de biogás e biometano, por ser uma fonte de energia gerada a partir de resíduos e que demanda uma aplicação bastante de conhecimento também sobre gestão do território, para entender esse potencial. E atualmente eu sou sócia e diretora executiva da Amplum Biogás e também sou consultora do Instituto 17, que é uma organização da sociedade civil para desenvolvimento, né, de conhecimento, para dar embasamento para políticas públicas e regulação e na área de sustentabilidade. E então deixa aqui um pouquinho do meu currículo. Desculpa. A gente, na Amplum Biogás, é uma empresa que a gente oferece cursos, consultorias na área de biogás e biometano. A gente tenta trabalhar muito forte com uma conexão entre academia, entre o conhecimento científico e o mercado, sempre também levando conhecimento para poder público, para reguladores, para empresas, sobre como desenvolver esse mercado e desenvolver essa fonte de energia. A gente tem, já aproveito para deixar aqui o QR Code, né, com o nosso site, a gente tem muitos conteúdos, então hoje eu vou passar um pouco geral, mas o setor de biogás e biometano é um setor com bastante interdisciplinar, multidisciplinar, então a gente tem vários conteúdos, a gente tem um podcast com já mais de 40 episódios no Spotify, no YouTube, a gente fez vários webinários, tem publicações, então a gente deixa o QR Code para vocês acessarem o blog da Amplo, e lá vocês podem acessar as redes e tudo mais, para irem além do que eu vou passar aqui para vocês hoje, ok? E aí, então, começando, eu estruturei a apresentação em 4 grandes partes, né? A parte mais de introdução e fundamentos, algumas questões de aplicações do biogás, um pouquinho do panorama do mercado e a relação com sustentabilidade e algumas inovações e perspectivas futuras. Para começar, então, gente, introdução e fundamentos.
que é biogás? Eu sei que muitos de vocês já sabem, já trabalharam com isso ou trabalham com isso, mas não custa nada a gente retomar os conceitos para colocar todo mundo na mesma página, né? O biogás é um gás bruto obtido da decomposição biológica de produtos ou resíduos orgânicos. Então, qualquer matéria orgânica, se colocada no ambiente sem oxigênio, ela vai começar um processo de degradação por meio dos micro-organismos, e essa degradação, esses micro-organismos nesse processo vão produzir o biogás. Então, aqui, esse processo chama-se digestão anaeróbia. Esse processo de digestão anaeróbia é um processo já, enfim, faz parte da natureza, né? E a gente, como ser humano, vem aplicando esse processo, especialmente no tratamento de resíduos efluentes, aí há muitas décadas. Então, a gente tem, por exemplo, estado do Paraná tem um grande parque de estações de tratamento de esgoto que aplicam da digestão anaeróbia para o tratamento do esgoto. Mesmo em estações de tratamento de esgoto que tenham um tratamento aeróbio, o lodo produzido posteriormente, muitas vezes é tratado em biodigestores nesse sistema anaeróbio, de digestão anaeróbia. E os dois grandes produtos desse processo de digestão anaeróbia é o biogás, que é a fração gasosa, e o digestato, que é a fração líquida desse processo. Então, a gente sempre precisa lembrar desses dois produtos. Como a gente aqui está falando muito sobre energia, né? A gente está num âmbito de falar de energia, então vocês já tiveram webinários e aulas sobre, por exemplo, energia fotovoltaica. Eu vou acabar focando muito mais no biogás, que é essa fração gasosa que tem o metano, que pode gerar energia. Mas é bem importante a gente lembrar, e tem alguns slides depois, que esse processo de digestão anaeróbia continua produzindo uma matéria orgânica que entra em um biodigestor, ela continua existindo depois disso e precisa ser tratado, precisa ser dado um destino, aplicado como fertilizante, enfim. Mas, voltando então para o produto que a gente vai tratar por causa da capacidade de gerar energia, é o biogás, ele é produzido nesse processo. Importante que qual que é a composição típica do biogás? O biogás é metano, principalmente, cerca de entre 50% e 70% de metano é o que tem nesse biogás produzido pelos micro-organismos. Esse metano a mesma capacidade que dá a ele a capacidade de gerar energia, de ser um combustível, também é o que faz com que ele seja um gás de efeito estufa, né, o GEE. Ele tem, numa contagem de 100 anos de vida, ele tem 27 vezes mais capacidade de causador de efeito estufa que o CO2, e se a gente considerar 20 anos, que é o que se chama de vida curta, ele tem quase 80 vezes a capacidade do CO2 de causar efeito estufa. Então, ele é considerado um gás de vida curta, um gás que, se a gente conseguir reduzir a emissão desse biogás para a atmosfera, e utilizar ele para gerar energia, a gente vai conseguir impactar mais rapidamente esse processo que a gente está vivendo de tentar evitar o maior aquecimento da atmosfera. O poder calorífico do biogás varia entre 5 e 7 mil quilocalorias por metro cúbico. E aqui está toda a composição, né, gente? Tem metano, dióxido de carbono, oxigênio, nitrogênio, amônia, hidrogênio, gás sulfídrico, água, umidade e vários outros componentes, conforme a matéria orgânica, conforme o substrato que é utilizado para produzir esse biogás. Importante entender, quem já ouviu falar de biogás, talvez também tenha ouvido falar de biometano. Nos últimos 2, 3 anos, a gente vem falando muito mais desse conceito de biometano. O biometano é o gás que é obtido a partir do biogás, no processo de purificação, de separação de gases, a gente consegue obter o biometano. E o biometano, ele precisa ter acima de 90% de metano, idealmente 96,5% de metano nesse gás, para ele ser considerado biometano, e aí ser intercambiável com o gás natural, que é o gás que em algumas regiões do Brasil a gente tem gasodutos, que é o gás natural, né, que passa nesses gasodutos. O biometano pode ser misturado sem nenhum prejuízo para gerar energia elétrica, para abastecer veículos, para abastecer indústrias em processos industriais. Então, a gente considera que esse biometano tem características equivalentes ao gás natural, podendo substituí-lo, podendo ser intercambiável. E aí é um ponto da virada nesse setor de biogás, porque a gente passa a ter um combustível que pode ser utilizado para substituir diesel, para substituir processos industriais, onde a gente está num setor de transporte que tem um desafio maior de descarbonização. Mas eu já chego lá e falo disso.
O biometano, gente, diferente do biogás, que é um gás bruto, o biometano ele tem resoluções, ele é regulado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Para que ele possa ser chamado de biometano e ser vendido como biometano, ele tem que atender essas especificações, diferente do biogás, que é um gás bruto, que tem composições diferentes, e que aí que cada um pode utilizar em seu processo de geração de energia elétrica, energia térmica, com um pouquinho mais de liberdade. Mas o biometano, para poder ser misturado com o gás natural, ele precisa ter esse processo de upgrade. Okay? Então, é bem importante ter essa noção desses dois conceitos. Primeiro ponto, assim, que a gente precisa falar é esse substrato que eu falei. Então, para o ideal é sempre a gente utilizar os mesmos termos. Nos últimos anos também esse setor vem buscando padronizar um pouco a nomenclatura. Então, o que a gente chama de substrato é um material orgânico que pode ser utilizado para a produção de biogás. Vai desde culturas energéticas, resíduos agropecuários, até resíduos florestais, resíduos domésticos, efluentes industriais. Cada uma dessas matérias orgânicas tem diferentes potenciais de produção de biogás e de concentração de metano. E também tem diferentes desafios no seu processo de degradação dentro de um biodigestor para a produção desse biogás. Então, aqui nesse gráfico, mais para exemplificar, vocês podem ver as barras laranjas é a quantidade de metro cúbico de metano por tonelada de substrato para cada um desses substratos. Aqui tem palha de trigo, não sei se vocês estão vendo, talvez seja pequeno, né, mas dejetos de bovino, dejetos de suínos. Em azul é a barra do metro cúbico por tonelada de sólidos voláteis. Então, por quê? Porque alguns substratos têm muita água. O dejeto de suínos, por exemplo, é um efluente com uma grande quantidade de água e uma quantidade de sólidos voláteis ou de sólidos, que é a matéria que realmente produz o biogás, pequena em relação ao todo. Então, às vezes tem 1% só de sólidos e 100% e o restante é água. Então, isso acaba mudando bastante. Então, às vezes, um resíduo que tem um grande volume não necessariamente tem um grande potencial de produção de biogás e de matéria orgânica. Então, é bem importante quando a gente fala de digestão anaeróbia, deixa eu até voltar no slide anterior, a gente entender isso, que substrato, que matéria a gente está planejando utilizar para produzir esse biocombustível. Porque cada substrato, cada matéria orgânica vai dar uma resposta diferente em quantidade, em tempo para ser produzido biogás, para ser degradado, e em resultado também dessa decomposição. Importante entender outro conceito, gente, que a gente vem falando bastante nesse setor de biogás e biometano, que é a codigestão. Normalmente, quem já viu biodigestores, o que mais a gente tem no Brasil são biodigestores que utilizam apenas um substrato. Então, vai numa propriedade rural, tem lá um biodigestor, uma lagoa coberta, né, com aquela lona inflada, produzindo biogás, e ali só é utilizado o dejeto de suíno. Então, é monodigestão, né, uma digestão de apenas um substrato. Mas a gente está começando a avançar cada vez mais para projetos que consideram a codigestão de substratos. Então, por exemplo, recebem vinhaça, torta de filtro numa usina sucroenergética, e essa planta também recebe algum resíduo de pecuária, de gado leiteiro, por exemplo, para misturar e aumentar o potencial de produção de biogás dessa planta de produção de biogás. Então, esse é outro conceito bem importante para ser considerado nessas misturas que começam a ser feitas para alcançar um melhor resultado e uma maior eficiência nos projetos. A digestão anaeróbia, como eu coloquei, é um processo metabólico complexo que requer condições anaeróbias, ou seja, sem oxigênio, e depende de uma atividade conjunta de vários micro-organismos para ocorrer essa degradação da matéria orgânica. Esse processo é o mesmo que é utilizado para tratar efluentes, como eu já comentei. Então, para reduzir DBO, DQO de matéria orgânica, e aí poder até chegar a um ponto de chegar, vários processos de tratamento, até esse efluente, esse esgoto, por exemplo, poder ser lançado num corpo d'água. Então, esse processo de gestão anaeróbia, quem trabalha com tratamento de efluentes, de resíduos, já conhece muito desse processo. Mas, normalmente, ele é muito aplicado para o processo de tratamento da fração líquida. E a fração gasosa, ela era um resíduo, né? Algo que era queimado mais por segurança. E o que a gente está vendo agora é uma virada, porque, além do processo de gestão anaeróbia ser importante para o tratamento do efluente em si, do resíduo, ele passa a ser essencial para produzir um combustível. Então, produzir esse biocombustível, esse combustível renovável, que é o biogás.
aqui eu não vou entrar em detalhes, tá, gente? Mas a gente, aqui, esse desenho mostra um pouquinho do processo de gestão anaeróbia. Então, a matéria orgânica passa por basicamente 4 grandes etapas: a hidrólise, a acidogênese, a cetogênese e a metanogênese. E nesse processo é que a gente consegue, como produto, biogás, e também como produto, o tratamento desse efluente e vários outros compostos, tá, gente? É importante entender que esse efluente, no processo de gestão anaeróbica, que a gente consegue trabalhar e consegue reduzir é o carbono, né? O carbono que entra nessa matéria orgânica é convertido em CH4, né, que é o biogás, que é o gás que vai para o biogás. Mas vários outros componentes, por exemplo, nitrogênio, fósforo, potássio, que entram nesse processo de produção para serem tratados, eles continuam existindo depois desse processo de gestão anaeróbia. A gestão anaeróbia trata muito mais do carbono em si, ok? Então, quem quiser se aprofundar, essas etapas todas, é todo um mundo aqui de conhecimento sobre como funciona exatamente. Os fatores que influenciam nesse processo de gestão anaeróbia, gente, são pH, alcalinidade, alguma presença de compostos inibitórios, temperatura, toxicidade, granulometria, a relação entre carbono e nitrogênio. Então, é essencial ter nitrogênio nesse substrato, e essa relação impacta no funcionamento dessa degradação, a composição do substrato e a concentração de sólidos voláteis no substrato. Eu quero dar um exemplo, antes de ir para a próxima etapa. Obrigada, pessoal, que está abrindo a câmera, é muito bom dar essa palestra, e o Israel abriu. E quem abriu a câmera aí, muito obrigada, gente, que é muito bom falar com vocês, vendo pessoas, tá? Senão a gente fica aqui falando sozinho. Então, acho que é um ponto bem importante para quem nunca trabalhou muito com biogás. Eu costumo dizer que esse processo de produção de biogás é como se fosse o que a gente acontece dentro do nosso sistema digestivo. Não é à toa que também, né, eu estava falando de gestão anaeróbia, é o que acontece no nosso organismo, também é uma digestão anaeróbia, né? Então, quando a gente se alimenta, a gente está preparando a matéria orgânica, né, o nosso alimento, para que o nosso sistema digestório consiga absorver os nutrientes e degradar essa matéria. É mais ou menos o que acontece nesse processo de produção de biogás. Então, os nossos dentes têm uma função de quebrar as fibras, o nosso estômago também, então tem ácidos, prepara esse alimento para ele ser degradado, até ele chegar no intestino, que é onde os micro-organismos, as bactérias, vão fazer o grande trabalho de quebrar essa matéria para absorver os nutrientes. E a gente, como resultado desse processo, a gente tem um efluente líquido e efluente gasoso, né, gente? Todo mundo tem. E é exatamente o que acontece no processo. A gente aproveita essa mesma lógica desse processo, que vocês podem entender que acontece no nosso corpo, para aplicar e produzir biocombustível. E eu gosto de usar esse exemplo porque quando a gente pensa assim, da mesma forma que se a gente comer, se a gente se alimentar sem equilíbrio, né, não cuidar da relação de fibras, dos alimentos, a gente cada dia comer sempre a mesma coisa e um dia a gente resolve comer alguma coisa diferente, o nosso corpo não vai funcionar direito, esse processo, porque a gente tem alguns micro-organismos no nosso intestino que estão acostumados a uma certa dieta. E quando a gente come algo muito diferente, eles não gostam. Então, um biodigestor é a mesmíssima coisa, tá, gente? Então, sempre que vocês lembrarem disso, precisarem passar para os alunos de vocês, é bem interessante essa relação, entender que isso é um processo que acontece, por exemplo, dentro do nosso próprio corpo, e o quanto o que a gente se alimenta, ou como a gente se alimenta, impacta no funcionamento, né? Certo? Então, mais ou menos são esses os fatores que influenciam o processo de gestão anaeróbia, que são bem importantes de serem considerados. A gente aí passa a pensar assim, ok, eu falei de todo o processo do que é biogás, como que é o processo de gestão anaeróbia, e a pergunta é aonde isso acontece, né, para a gente produzir esse combustível, esse biocombustível. Então, esse processo acontece normalmente dentro de biodigestores. Então, são ambientes anaeróbios que são criados para que a gente possa colocar essa matéria orgânica e produzir esse biogás. Então, é uma estrutura projetada para a gente aproveitar um processo que já acontece na natureza para fazer essa digestão anaeróbia. E aí, a gente tem diversos modelos de biodigestores que a gente passa a ver sendo utilizados para isso.
A gente tem esses biodigestores que a gente traz aqui de microescala ou de escala doméstica. Alguns deles talvez vocês já tenham visto até em escolas, né? Esse da Home Biogás, eles têm algumas escolas que têm para o resto de alimentos, para produzir o gás para cozinhar merenda. Tem esse biodigestor aqui, que é um biodigestor do modelo sertanejo, que é um biodigestor parecido com o modelo chinês, que é uma cúpula móvel, que conforme é produzido biogás dentro dessa cúpula, a cúpula sobe ou desce, e esse biogás é armazenado ali também para ser utilizado como gás de cozinha. Tem vários biodigestores desses no Nordeste do Brasil, em todo o Brasil. Aqui a gente tem alguns outros modelos de exemplos que são modelos que são aplicados mais na América Latina e Caribe. Então, esse modelo de tubular, então a massa, o substrato entra no biodigestor, vai até o final desse tubo, flexível, e a parte do gás fica em cima e é captada. Normalmente, esses biodigestores de microescala ou escala doméstica são aplicados em pequena escala, né, numa casa, numa cozinha comunitária, para a produção de biogás e economizar GLP, ok? Então, esses são alguns dos modelos de biodigestores que são aplicados, e a tendência que a gente está vendo é de vários desses biodigestores sendo implantados em escolas, em centros comunitários, em cozinhas comunitárias, em universidades. A gente tem alguns outros modelos de biodigestores que aí são mais uma escala industrial, uma escala maior, que aí é o que a gente, que é vários metros cúbicos, muitas toneladas de resíduos e efluentes que são tratados, com um objetivo muito mais industrial, ou de realmente um processo de tratamento de esgoto de uma cidade ou de um bairro. Então, a gente tem o modelo do ASB, que é um sistema onde o efluente entra pela parte inferior, né, então é um fluxo ascendente, e ele sobe, e ao longo desse processo tem uma manta com basicamente vários micro-organismos ali nesse espaço que vão degradando aquela matéria orgânica, e o gás produzido é captado aqui por um funil, enfim, por uma cúpula que leva esse biogás para algum local para ser utilizado. Existem biodigestores também de lagoa coberta, esse aqui é bem comum em tratamento de esgoto, e processo de tratamento de efluentes industriais, porque ele é bastante eficiente para esses processos, ocupa menos espaço. As lagoas cobertas, elas normalmente, aqui a gente está vendo de lado, né, um corte dessa lagoa, então imagine que é uma lagoa de 4, 5 metros de profundidade, escavada na terra, com uma impermeabilização, e aí faz uma cobertura de lona, de PAD, PVC, para que seja flexível, e conforme a massa, o substrato entra nesse biodigestor, entra por um lado, ele fica ali cerca de 30, 90, 60 dias nesse espaço e vai produzindo biogás, as bactérias, os micro-organismos vão produzindo esse biogás vai inflando essa lona aqui em cima. Depois tem algumas fotos que fica mais fácil visualizar. E esse digestato, esse efluente sai depois de um certo período, e esse biogás sai pela cúpula para ser aproveitado energeticamente. Esse aqui é bastante aplicado na pecuária, então vocês vão poder encontrar muitos desses biodigestores, porque ele tem um custo mais baixo de construção, biodigestores como esses, em suinoculturas, bovinoculturas, e também, por exemplo, indústrias de fecularias, grandes fecularias, tem esse processo, e até mesmo indústrias sucroenergéticas, né, onde produz etanol e açúcar, como o efluente, a vinhaça, que é um efluente com bastante potencial de produção de biogás, ele é produzido em grande quantidade, o tratamento da vinhaça para a produção de biogás é feito em biodigestores assim, de lagoas cobertas, grandes lagoas enormes. Outro biodigestor que aqui tem muito mais tecnologia embarcada, é o CSTR, que é um tanque, um reator de agitação contínua, né? Então, ele é circular, com aquecimento, que vocês podem ver, ele tem aquecimento, tem agitação para manter todo esse processo, esse sistema circulando, e consegue uma eficiência muito maior de produção de biogás do que, por exemplo, uma lagoa. Só que, obviamente, demanda um investimento muito maior também. Os projetos mais avançados, com codigestão, que consideram também substratos mais sólidos, como a torta de filtro, como o próprio efluente de gado de leite, que é um pouco mais sólido, eles passam a considerar sistemas assim, CSTR, para a produção de biogás. E, por último, um outro sistema, que aí tem uma aplicação ainda bem inicial no Brasil,
que é o de garagem, né, o de digestão seca, como se fala, que é uma digestão onde você coloca essa massa num container, numa garagem. Esse resíduo normalmente é utilizado para resíduo sólido urbano, e por meio de uma recirculação do percolado, né, do líquido, você consegue, depois de 30, 40, 50 dias, né, gerar esse biogás, e captar esse biogás para gerar energia elétrica, biometano, e também já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, basicamente, num processo um pouco mais de escala de produção, os 4 modelos de biodigestores que são aplicados são esses quatro modelos, especialmente esses 3 modelos aqui da esquerda e esse superior. Mas não dá para a gente esquecer do que eu mostrei anteriormente, esse de escala doméstica, que também tem uma importância muito grande no sentido de segurança energética, de redução de custos, para famílias, para escolas. Então, tem esses modelos aqui. Que eu tinha comentado antes que, além de a gente pensar no biodigestor e no biogás, que eu vou falar bastante de biogás hoje, então eu já quis trazer um ponto sobre o digestato. O digestato é aquele efluente líquido que sai do biodigestor, que ele é rico em macro e micronutrientes. Então, a digestão anaeróbica, ela reduz reduz matéria orgânica, mas não é um processo eficiente na remoção dos nutrientes. Então, reduz a carga orgânica dos efluentes, mas não é tão eficiente assim em remoção de nutrientes. Significa, se eu pegar um efluente, esgoto urbano, esgoto doméstico, e só aplicar um processo de digestão anaeróbia, e já quiser, depois disso, aplicar esse efluente, lançar num corpo d'água, o que vai acontecer? Vai estar indo nitrogênio, fósforo, potássio e vários outros macro e micronutrientes para um corpo d'água. Então, o que não pode, porque vai começar a ter eutrofização, poluição, coisas muito sérias. Então, o que se faz após a digestão anaeróbia com esse digestato? Esse digestato, ele é utilizado, por exemplo, é feito um processo de tratamento desse digestato posterior, e ele pode ser utilizado para fertilização, pode ser utilizado para uso agrícola. Então, inclusive, reduzindo bastante a demanda por fertilizantes químicos nessas propriedades que forem utilizar esses fertilizantes. Obviamente, tem vários limites, várias exigências, várias particularidades, conforme o tipo do substrato e, consequentemente, o tipo do digestato, vai mudar a aplicação disso, mas ou seja, é um desafio ambiental, mas pode ser uma oportunidade para uso agrícola numa lógica de economia circular, como a gente coloca aqui no slide. Então, é um ponto bem importante que muitas vezes quem está trabalhando com biogás e biometano acaba esquecendo um pouquinho desse desafio que é lidar com um efluente que sai, né, com o digestato que sai desse biodigestor. Aqui a gente fala um pouquinho dos tratamentos dos digestatos, né, gente? Esse digestato pode para remoção de nitrogênio, por exemplo, pode passar por processos biológicos de lodos ativados, nitrificação, desnitrificação, anamox, microalgas. E para remoção e recuperação de fósforo, também tem outros processos como microalgas, precipitação do cálcio, formação de estruvita. Então, existe tecnologia para esse tratamento ou remoção, mas muitas vezes o que se faz com esse efluente é a aplicação direta após estabilização na agricultura para fertilização. Aqui vocês podem ver algumas imagens, então, dessa aplicação desse digestato após o biodigestor, né? Então, aqui dá para ver esse digestato chegando numa lagoa, aqui ele sendo aplicado no solo, aqui sendo aplicado de uma forma um pouco mais avançada, que é injetado no solo para evitar que o nitrogênio, o fósforo, o potássio acabem indo para a atmosfera, e até algo mais avançado, que a Embrapa vem pesquisando, que é a produção do fertilizante organomineral granulado, para ser utilizado de forma muito similar com os fertilizantes químicos. Tudo isso depende de oferta de nutrientes que esse efluente pode entregar, a demanda de nutrientes e a logística de distribuição passível para que esse produto da digestão anaeróbia possa ser aproveitado. É importante, quando a gente fala, agora focando um pouquinho mais na digestão anaeróbia e no planejamento de plantas de biogás, da mesma forma que vocês já viram muito todo o processo de planejamento, dimensionamento de plantas solares fotovoltaicas. Numa solar fotovoltaica, você tem já medidas muito claras, e é um processo físico, eu diria, de uma forma simplificada, de
tanto sol naquela região, tanta radiação, tantos módulos fotovoltaicos, com uma eficiência já medida, né, porque eles têm certificações e tudo. Então, se eu tenho um módulo solar fotovoltaico com uma eficiência X, e eu tenho tanto de radiação naquela região, se eu implementar tantos módulos fotovoltaicos, fizer a limpeza periódica lá necessária anual, eu vou ter um tanto de energia elétrica sendo gerada. É mais ou menos isso, vezes horas de radiação ali, sabendo que vai ter mais nuvens, menos nuvens, mais ou menos é assim, certo? Eu acho que o grande desafio de solar fotovoltaica é muito mais sobre regulação e várias outras coisas, mas no sentido tecnológico e até de operação é relativamente simples, porque já se desenvolveu muito isso. Quando a gente fala em biogás e nesse biocombustível, a gente está falando de um processo contínuo de operação. Então, assim, todo dia, numa planta um pouco mais avançada, e mesmo em plantas menores, deve-se fazer um monitoramento desse processo, ver quanto substrato vai entrar, quanto substrato está saindo, qual que é o pH de entrada, qual que é o pH de saída, qual que sólidos voláteis de entrada, sólidos voláteis de saída. Uma planta de produção de biogás de grande escala normalmente tem um laboratório fazendo análises diárias, fazendo 1000 gráficos, porque se de repente o pH baixar demais ou subir demais, aqueles micro-organismos dentro daquele biodigestor podem morrer, simplesmente. E aí você pode colocar muita matéria orgânica ali dentro, ela não ser processada, e o que sai do outro lado do biodigestor pode estar ainda com uma carga orgânica altíssima, e isso vira, além de não produzir o biogás e o biocombustível que você precisa, isso vai virar problema ambiental, multa para quem estava contando com aquele processo de tratamento, o tratamento não vai acontecer. Então, o processo de produção de biogás, ele é bastante, assim, complexo, eu diria, demanda conhecimento, demanda gente capacitada, demanda gente monitorando, e não é só no processo, ou seja, de projetar esse biodigestor, essa planta de biogás, mas sim todo o processo de operação e monitoramento ao longo de toda a vida. É muito paralelo ao processo de produção de etanol, produção de biodiesel, que tem gente lá operando, fazendo todo o processo nas usinas o tempo inteiro. E esse gráfico aqui é o que a gente fala na hora de projetar. Quando a gente vai projetar um projeto de biogás, isso é geral, né? A gente está aplicando isso para biogás aqui, mas qualquer projeto é dessa maneira. A precisão dos valores e potencial de produção de biogás e impacto no projeto. Então, qual que é essa relação? Até a gente usa essa referência da Embrapa, que eles usam, né? Aqui é sorte, então você tentar pela sorte, prever quais são os parâmetros, como que vai ser a produção de biogás, daquele biodigestor, daquele sistema, que aí as incertezas são altíssimas, né, mas as incertezas, elas podem ir diminuindo e, consequentemente, o ganho pode aumentar, o risco diminui, se a gente conseguir ter mais números, né, então, se a gente for para uma lógica de cálculo teórico, a gente vai diminuir um pouquinho as incertezas. Se a gente for para laboratório, então, assim, vou instalar uma planta de biogás, o que precisa primeiro ser feito? O que você vai utilizar para produzir esse biogás? Vai utilizar dejetos de suínos, vai querer misturar dejetos de suínos com vinhaça e torta de filtro da usina sucroenergética? Isso muda tudo. Então, tem que ir para o laboratório, fazer análise desses substratos separadamente, fazer análise desses substratos conjuntamente. Qual que é o próximo passo ideal? Uma escala piloto, você ter biodigestores pequenos de bancada, para testar o funcionamento e o comportamento dos micro-organismos com aquela massa ao longo de todos os 30, 40 dias que aquela massa fica dentro daquele biodigestor. Isso pode mudar bastante. Então, e aí a próxima etapa, que aí a gente tem mais certeza, é a escala plena, que é realmente conseguir desenvolver, fazer os testes, que pode ser diferente do que a escala piloto. Então, eu gosto de trazer esse slide, porque esse slide valoriza fortemente o que é feito nos institutos de pesquisa, nas universidades e nos institutos federais, que muitos de vocês aí trabalham, onde há a formação de pessoas. O processo de produção de biogás e biometano depende de formar pessoas com capacidade para fazer as contas teóricas, ir para laboratório, fazer escala piloto e operar em escala plena esses projetos. É essencial o conhecimento e não apenas da implantação, como eu já falei, mas em todo o processo de operação. Então, se uma planta vida útil é 20 anos, por 20 anos, todo dia, alguém vai ter que estar operando aquela planta, especialmente quando a gente fala em plantas de escala comercial. Ok?
Vamos seguir aqui, como eu falei, gente, eu estou passando assim super rápido, a gente tem um tempo limitado aí, né? A gente tem um curso, um conteúdo como esse poderia gerar um curso de 8, 20 horas, enfim, estou passando rapidinho para dar uma noção para vocês. Próxima etapa é a aplicação desse biogás. Então, vamos lá, de novo. Tenho um substrato que pode ser um resíduo ou até pode ser, estou revisando aqui. Tem um substrato. Normalmente no Brasil a gente usa resíduos para produzir biogás. Resíduos e efluentes, porque a gente tem isso de sobra, né? Resíduo de indústrias, da produção de agropecuária, resíduo sólido urbano e esgoto. Mas já há pesquisas para plantar sorgo, capim-elefante, ou seja, plantar um cultivo, colher, fazer silagem e poder usar isso ao longo do ano inteiro para, somado a resíduos, juntar isso a resíduo em codigestão e produzir biogás, ok? Então, por isso que a gente chama de substrato, a gente não chama de resíduos para produzir biogás, a gente chama de substratos, porque podem ser, inclusive, plantio energético, como a gente já faz hoje para produzir etanol ou biodiesel. Ok, tenho isso. O que eu vou fazer a próxima etapa? Eu tenho que ter um biodigestor, que eu já mostrei ali para vocês os modelos. Algum tipo de biodigestor, que vai ser, o tipo de biodigestor vai depender do substrato e do objetivo que você tem e da capacidade de investimento que esse investidor vai ter. Porque não adianta pensar um biodigestor que custa alguns milhões para alguém que tem uma capacidade de investimento de algumas centenas de mil reais, né? Então, a tecnologia também tem que se adaptar à realidade do projeto. Ok, estou operando esse projeto e produzindo biogás. Como que eu uso esse biogás, esse biocombustível? Esse biocombustível, gente, depende muito dos arranjos, né? Como eu estava colocando, a gente chama de arranjo tecnológico. Então, arranjo tecnológico é isso que eu vinha falando. Eu tenho o substrato, eu tenho algum tipo de biogestor, e eu tenho que decidir o que eu vou fazer com aquele biogás e com aquele digestato que forem sendo utilizados. E esse arranjo tecnológico muda muito conforme o objetivo, o resíduo que a gente tem, a capacidade de investimento, o objetivo que a gente tem para usar esse biogás. Então, quando alguém nos pergunta assim, para a gente que é especialista em biogás e biometano, quanto custa? Qual que é o valor de investimento? Tudo a gente responde depende. E eu diria, a gente responde muito mais esse depende do que quem trabalha, por exemplo, com energia solar. Porque é um processo biológico e tem várias conformações, vários arranjos que podem ser feitos para produzir esse biogás, conforme a realidade do projeto. E aí, de novo, eu digo, é essencial ter gente capacitada, planejando todo o projeto, entendendo a realidade de cada região, de cada investidor, de cada projeto, para que os projetos, os arranjos tecnológicos sejam realmente de sucesso. E tenham também o que a gente chama aqui de modelo de negócio. Então, qual vai ser o modelo de negócio para vender esse biogás, para fazer esse projeto se pagar. No caso da aplicação em si, gente, aqui eu trago um exemplo de cadeia de valor do projeto de F-Biogás Brasil. Aqui a gente tem o substrato, nesse caso aqui a simulação foi, né, esse desenho foi feito mais para o substrato da pecuária, ele passa por um pré-tratamento, pela digestão anaeróbica que eu já expliquei para vocês, o digestato volta, aqui o digestato, ele volta para a agricultura após um processo de tratamento, e o biogás segue, podendo passar por um armazenamento, um tratamento desse biogás que é essencial para tirar algumas impurezas, e aí a gente chega num ponto que a gente tem que tomar uma decisão. Esse biogás vai ser utilizado diretamente para gerar energia elétrica, energia térmica, a cerca de 60% de metano, ou eu quero que ele seja intercambiável, eu possa misturar ele com gás natural e substituir diesel, ou seja, biometano. Então, essa decisão aqui é essencial. Se essa decisão for, não, eu vou usar aqui dentro da minha propriedade rural, eu tenho demanda de energia elétrica interna, ou até eu posso instalar GD, eu tenho demanda de energia térmica. Então, o que se faz? Vai para um processo de transporte, se precisar, né, se houver alguma distância, armazenamento, caso seja necessário, e aplicação do biogás, como energia térmica e elétrica, diretamente. Ou, se eu quiser que esse biogás seja mais valorizado, tenha um preço de mercado um pouco mais elevado, e eu possa comercializar ele, inclusive aproveitando de algumas políticas públicas que estão sendo criadas para o biometano, então eu vou converter ele em biometano. Eu vou ter que fazer um processo que se chama de
purificação ou upgrading, fazer que esse biogás, que tem cerca de 60% de metano, passe a ter cerca de 96% de metano. Então, é um processo ali de pressão, de separação de gases, para poder, ou de membrana, né, para poder fazer essa separação. E a partir disso, então aqui está a purificação, armazenamento em alta pressão, transporte, que pode ser feito por gasodutos ou por caminhões com gás comprimido, para daí chegar no consumidor final. Importante aqui, ó, é com esse biometano. Importante que vocês estão vendo aqui CO2, né? Lembra que eu falei que a composição do biogás tem cerca de 60% de metano e a outro grande componente é o CO2. Então, se a gente consegue separar esses gases e pegar esse CO2 biogênico, né, porque é um CO2 que está vindo de uma matéria orgânica, e armazenar, eu posso até vender esse CO2 para usos industriais, para usos alimentícios, como um outro produto. Então, esse é um mercado que está se desenvolvendo no Brasil, é uma possibilidade, já tem um projeto grande com investimento para a produção de CO2 biogênico também, a partir do biogás, mas o que a gente vê mais falar atualmente é o biometano. Assim, é possível, já é uma realidade. Então, eu diria que a gente tem 4 grandes aplicações para esse biogás que é produzido numa planta de biogás. Aplicação térmica direta, substituindo lenha, substituindo GLP em caldeiras, por exemplo, ou substituindo gás de cozinha, ou em propriedades rurais que tem uma demanda... A produção de leite, normalmente há uma demanda grande por água aquecida para fazer a limpeza da leiteria. Então, esse biogás, por exemplo, pode ser utilizado para aquecimento de água, redução do custo de GLP dessa propriedade, aquecer a água e aumentar a qualidade do leite, porque eles conseguem normalmente alcançar uma qualidade um pouquinho melhor, né, um valor maior na venda. Esse biogás, a cerca de 60%, se a gente tira a umidade e tira o H2S, o ácido sulfídrico, a gente pode utilizar em motos geradores para gerar energia elétrica e fazer consumo interno ou injetar na rede de energia elétrica. E uma curiosidade bem importante, a primeira conexão em GD no Brasil foi de biogás, não sei se vocês já sabiam disso. Não foi de energia solar fotovoltaica, foi na área da Copel, em São Miguel do Iguaçu, uma propriedade rural que tinha um biodigestor, estava gerando energia elétrica, e aí foram feitos todos os testes, um painel de segurança, quem trabalha com isso sabe bem melhor que eu, né, para fazer todos aqueles testes e garantir que poderia injetar energia elétrica na rede, sem risco para a rede. Então, a primeira conexão em GD foi de uma planta de biogás. Aí, depois disso, foi criada a resolução da GD, e aí a fotovoltaica voou, né, com essa resolução, e talvez pela modularidade, por ter uma modularidade, uma maior facilidade de instalação, uma viabilidade econômica, talvez uma operação mais simples, avançou muito mais. Mas a gente tem vários projetos no Brasil hoje usando biogás do tratamento de dejetos, de efluentes, para a geração de energia elétrica em GD, sendo um desafio tanto quanto é para a energia fotovoltaica em algumas regiões, né, que ainda não, às vezes não é possível injetar, enfim. Essa cadeia de valor, vocês vão encontrar várias referências mostrando cadeias de valor, desenhos que mostram esses processos, alguns autores tiram algumas partes, alguns autores incluem outras, e esse processo aqui muda para cada planta, para cada processo, para cada região do Brasil, para cada substrato, isso aqui pode mudar, é muito diferente, é muito diverso o setor. Aqui, a escolha do tipo de tratamento de biogás, deixa eu voltar aqui, isso. Aí, lembra que tinha aquela parte do tratamento, né, que é essencial, porque se você pegar biogás puro, dependendo do substrato, por exemplo, biogás produzido de dejetos de suíno, e colocar num motogerador sem fazer nenhum tipo de retirada de água, de H2S, aquele motogerador vai durar pouquíssimo tempo, porque ele vai começar a corroer com esse H2S virando um ácido que vai corroer toda a estrutura. Então, é muito importante entender que para cada aplicação que for ser dada ao biogás, muda o tipo de purificação que é feita. Então, por exemplo, para motores de acionamento direto, cogeração, combustão em caldeira, muitas vezes basta só retirar a umidade. Para a cogeração mais avançada, é importante retirar H2S, para geração de energia elétrica, por exemplo. Para incluir em redes de gás natural, combustível veicular, é importante retirar o CO2.
e aí passar a ser biometano. E a gente está, com o biometano, a gente também está na rota do hidrogênio, porque da mesma forma que se utiliza gás natural para produzir hidrogênio e produzir fertilizantes, por exemplo, no Brasil, isso já é normal, né? Isso, a Yara Fertilizantes tem uma grande unidade de produção de fertilizantes a partir de gás natural. A gente pode pegar esse biometano e produzir hidrogênio verde a partir desse, né, com a reforma do metano, e aí você precisaria fazer esse processo para daí poder utilizar em células combustíveis e afins. Então, aqui é futuro. Ok? Então, passando para vocês um pouquinho desse conhecimento. Para ser biometano no Brasil e poder vender nota fiscal como biometano, ter os benefícios, é importante atender às resoluções da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Em 2022 foi lançada uma das resoluções, e aí vocês podem acessar lá, e lá tem todas as regras, né, de composição, máximo de metano, máximo de oxigênio, máximo de dióxido de carbono, e todas as composições necessárias e as regras de monitoramento, tanto quanto as empresas têm várias regras de monitoramento da gasolina, do diesel, porque afinal nós, como consumidores, queremos ter certeza que vai ter um combustível de qualidade a hora que a gente for abastecer nosso veículo. E aqui, da mesma forma, para produzir biometano e misturar com gás natural, injetar na rede, também tem que seguir várias regras para garantir que o consumidor final não seja prejudicado. Então, aqui a gente está entrando mais no mundo como se fosse no mundo do gás natural, né? Uma coisa bem interessante para vocês, professores, para quem dá aula desse tema, é mostrar para os alunos a interdisciplinaridade. Eu comecei falando de dejetos, de efluentes, lá na agricultura, também falei de efluentes de esgoto, então eu estou falando lá do mundo mais da microbiologia, do pessoal que trata efluentes, trata resíduos, né, bioquímica, engenheiros químicos, agrônomos, e aí eu fui indo para uma etapa que agora eu estou falando aqui de biometano, de gás, que é o pessoal da engenharia mecânica, o pessoal da engenharia elétrica, o pessoal que trabalha com, inclusive aqui eu falei em resolução, então pessoal de direito, advogados que precisam entender das regras todas para garantir bons contratos, para garantir como que esse processo pode realmente gerar o recurso, economistas. Então, e não é só pontualmente, assim, como cada projeto é um projeto, esses profissionais são necessários em cada projeto, tá? Mas aqui eu só queria passar para vocês essa visão de que quem quiser produzir biometano, que está se falando muito em notícias, precisa seguir todas as resoluções da ANP e várias regras para produzir esse combustível. E aí, como eu já tinha colocado aqui, né, gente, as aplicações do biogás, eu mostrei para vocês, aqui eu vou passar uns slidezinhos sobre isso. Então, como energia térmica, a gente pode utilizar ele para cocção, aquecimento de ambientes, na produção animal, muitas vezes nas regiões mais frias, é necessário aquecer o ambiente para os porquinhos, para os franguinhos, então tem uma demanda de energia importante ali. Secagem de grãos, chamuscação de carcaças, queima em caldeira, cogeração, uso do calor do motogerador, também é possível. Então, tem várias aplicações aqui na energia térmica. Como energia elétrica, o principal é motogeradores, também é possível usar em turbinas e cogeração, mas o mais comum no Brasil é motogeradores, utilizando biogás para gerar energia elétrica. É firme, não intermitente, escalável e despachável. Então, eles normalmente fazem o quê? Tem até um podcast que eu gravei recentemente com Pedro Kohler, que é um produtor, ele também instala biodigestores. E ele estava falando bastante sobre essa questão de energia elétrica e biogás. Então, o biogás fica armazenado no biodigestor. Aí, durante o dia, talvez vocês vão entender o que eu estou falando, assim, durante o dia, ele falou que algumas propriedades não conseguem injetar energia elétrica na rede, atualmente, por causa do excesso de energia, por causa daquelas questões de frequência, tem solar, enfim, várias questões, não vou entrar no detalhe, porque eu não sou especialista nisso. Aí ele falou que aí ele deixa para produzir à noite energia elétrica. Então, quando a solar está diminuindo, que aí ele sabe que a rede alguns produtores sabem que a rede vai ficar menos carregada, aí eles ligam o motogerador e começam a gerar energia elétrica. E durante o dia, eles desligam da rede e geram energia elétrica só para o consumo interno. E aí, depois desse horário que sai o sol, eles começam a gerar energia elétrica e injetar na rede em GD. Então, tem essa flexibilidade, essa possibilidade de você armazena esse combustível, diferente do sol, que a gente não consegue, né? Consegue, tá? Tem baterias, mas ok. Estou falando de uma forma simples. Aí, a outra aplicação é o biogás como fonte do biometano. Então, após esse upgrading, que é no mínimo 90%,
A gente pode injetar na rede de gás natural. Quem mora nas regiões que tem gás natural, né, as regiões mais litorâneas do Brasil, tem redes de gás natural, passando na frente das casas, tem aqueles gasodutos. Quem mora mais no interior já não vê muito isso, né? O gás ele só chega por meio dos botijões. É possível também utilizar como combustível veicular de carros e caminhões, veículos pesados, combustível para a indústria e até para insumo para as indústrias. Então, não necessariamente ser uma fonte de energia, e sim uma matéria-prima. E esse aqui, gente, é a aplicação do biogás que está mais crescendo no Brasil e gerando investimentos. Então, provavelmente, se vocês fizerem uma busca aí pela palavra biometano, vocês vão ver várias notícias de milhões em investimentos em projetos de produção de biometano. Quando vocês virem biometano, vocês já vão agora saber que sempre tem o biogás, que é o gás bruto, para chegar nesse biometano. E tudo isso que eu contei para vocês, desses processos. Mas o mercado que está crescendo, o que tem política pública específica hoje, que é combustível do futuro, é para esse biometano aqui. Por quê? Porque o biometano pode substituir o diesel, por exemplo, e o diesel é um desafio de substituir no ponto de vista de substituir por fonte renovável, né? No Brasil, a gente já tem uma matriz elétrica bem renovável, mas quando a gente fala em transporte, veículos pesados especialmente, porque os leves a gente tem o etanol, né? Mas e nos veículos pesados? A gente tem o diesel e tem o biodiesel, mas tem uma limitação ali também de uso de biodiesel. Então, o biometano abre esse caminho para esse setor que usa o diesel ou o setor que usa o gás natural para ter uma alternativa renovável nesse processo de transição energética. Ao mesmo tempo que esse próprio biogás pode ser utilizado para gerar a energia elétrica necessária para produzir o biometano, uma parte disso. E uma parte desse biogás também pode ser utilizado para energia térmica, para aquecer os biodigestores. Então, o biogás ele tem essa versatilidade que muitas vezes é o desafio, né, porque tem toda essa complexidade, mas também é onde estão as oportunidades de negócio, de avanço tecnológico e de empregos, né, de capacitação de pessoas. Alguns casos, gente, não vou ler tudo isso aqui para vocês, que eu sei que eu já estou passando do tempo, né, Amanda? A gente tem um caso bem interessante que foi bem inovador em 2021, uma usina sucroenergética lá em São Paulo, em Narandiba, da Cocal e da GEL, eles usam torta de filtro e vinhaça. Eu espero que vocês... Isso aqui é uma lagoa coberta, como eu tinha mostrado antes, então vocês veem essa lona inflada aqui, ela é enorme, gente, pra vocês terem uma noção, eu não tenho noção de olhar e ter noção de metros, né? Vocês podem ver aqui a rua, né, que passa as estradas, para ter uma noção do tamanho desses grandes biodigestores com a vinhaça, que é bem líquido dentro, produzindo biogás. E eles usam torta de filtro, que é um outro resíduo da produção de etanol e açúcar, que é mais sólido, misturando com vinhaça, aí eles usam nesses biodigestores aqui, que são CSTRs, ó, que aí são circulares, acima da terra, tem agitação, tem aquecimento, para poder lidar com esse substrato mais sólido. Esse é um projeto de referência, tem muito material na internet para vocês verem, e já tem vários outros projetos como esse já entrando em operação ou entrando em operação no Brasil. E o grande potencial de biogás no Brasil, em volume mesmo, é do setor sucroenergético, gente. Então, a planta, a mesma unidade que produz etanol, produz açúcar, pode produzir biogás, biometano. Um outro caso que eu trouxe para vocês aqui é do aterro sanitário, então tem vários aterros sanitários, e eu queria fazer uma observação. Eu falei até agora bastante de biodigestor, só que a gente tem muito biogás sendo produzido no Brasil em aterros sanitários, então, resíduo sólido urbano das nossas casas vai ou para, se for a boa notícia, vai para aterros sanitários. Infelizmente, tem cidades onde o resíduo sólido urbano sai das nossas casas e vai para lixões ainda. Os lixões, ou seja, sem impermeabilização, sem cobertura, tem o mínimo de cuidado, né, para não gerar impacto ambiental. Mas, quando vai para um aterro sanitário, aquele aterro sanitário ele é feito de várias camadas, muitos metros de camadas de resíduos. E esses resíduos ficam sem oxigênio, né, gente? Ambiente anaeróbio. É como se esse aterro sanitário fosse um grande biodigestor. E tem um colega, o Thiago Nascimento, que é especialista nisso, que ele chama de um biodigestor pouco eficiente, porque não tem agitação, os micro-organismos não se movimentam ali dentro para fazer uma boa degradação da matéria orgânica, mas, sim, produz biogás e vai para a atmosfera. Aí, nos biodigestores, nos aterros sanitários, quem já visitou, tem uns flares, tem umas tubulações, assim, que fazem queima desse biogás.
O ideal seria que a gente sempre queimasse esse biogás, porque ali é metano, gente, é metano indo para a atmosfera. Qualquer sistema de tratamento de efluente ou resíduo sólido que tenha esse processo anaeróbio e esteja exposto diretamente para a atmosfera, está emitindo metano, e esse metano vai para a atmosfera e é um gás de efeito estufa. Então, o que está acontecendo atualmente no Brasil? Muitos desses projetos que já produzem biogás começam a captar esse biogás, os aterros sanitários, estações de tratamento de esgoto, estação de tratamento de efluente industrial, captar esse biogás que antes era só queimado com menos ou mais eficiência, agora começa a captar para gerar algum tipo de energia. Então, e aí é um potencial gigante, porque esses aterros sanitários, gente, já tem o biodigestor. O biodigestor está pronto, que é o aterro em si. Então, é muito mais sobre captar esse biogás, fazer o processo de purificação e utilizar esse biogás ou esse biometano. Então, a maior parte dos projetos agora, em quantidade, volume, em velocidade de implantação de biogás e biometano no Brasil, estão sendo dos aterros sanitários, porque é muito mais rápido deles serem implementados. Então, tem esse do GNR Fortaleza, que também é um projeto pioneiro, é incrível o projeto que eles já desenvolveram lá. Acho que, não lembro se é 20% ou 30% do gás natural, do gás do estado do Ceará, vem desse aterro. Então, o governo, naquela época, apostou que realmente era necessário ter esse gás para ter mais energia, mais gás no estado, e vem desse aterro sanitário para a produção de biometano. E é um aterro bastante, enfim, foi o primeiro, bastante inovador, e utiliza esse biogás. E aí tem vários outros, tem vários em São Paulo já, alguns estados do Nordeste, alguns estados do Sul. Outro caso interessante é da ET Arrudas, em Minas Gerais, uma estação de tratamento de esgoto, em Sabará, e os biodigestores que tem no sistema de tratamento de esgoto e que já produzem esse biogás, eles começaram a captar esse biogás, e ao invés de só queimar em flare, né, só queimar numa chama, eles começaram a captar lá em 2012, fizeram um investimento para gerar energia elétrica para a própria estação, porque estações de tratamento de esgoto gastam muita energia elétrica. Normalmente, o sistema de tratamento de esgoto é o maior consumidor de energia elétrica dos estados brasileiros. Se vocês pegarem lá as empresas de saneamento, elas são os maiores consumidores de energia elétrica. Então, qualquer redução de demanda energética, e quem trabalha com solar, com certeza, essas empresas de saneamento vêm instalando módulos fotovoltaicos para reduzir essa demanda, e elas têm o próprio biogás que poderia gerar energia elétrica ou térmica para secar o lodo e reduzir custos com transporte de lodo. E aí, outro exemplo bem interessante também é da Sabesp, na ET de Franca, que aí, nesse caso, eles usam o biogás, e aqui foi uma parceria com a Fraunhofer e acredito que a GIZ também estava envolvida nesse projeto, que eles instalaram uma estação de tratamento de upgrading desse biogás para produzir biometano, e esse biometano é utilizado, aqui é um posto de abastecimento de biometano, ele é utilizado para abastecer os veículos da Sabesp, lá em Franca. Então, tem veículos movidos a gás, e que utilizam do próprio biogás produzido na estação de tratamento de esgoto. Então, é um projeto bem interessante também para conhecer. E um projeto de pecuária, que é exatamente aquele que eu falei que foi o primeiro conectado em GD, ele é de 2006, a conexão na rede foi em 2008, segundo a informação que eu tenho aqui. Então, são lagoas cobertas que pegam dejetos dos suínos, entra de um lado, sai do outro, e o biogás gerado aqui é utilizado para gerar energia elétrica para o consumo interno, para a fábrica de ração, para toda a demanda, e também para injetar na rede em GD. E uma terceira parte que eu queria trazer para vocês, Amanda, tem mais quanto tempo? 2 minutos. Mais ou menos, mas é muito importante escutar você falar, não tem problema, pode falar. Tá bom. Para vocês terem qualquer coisa, a gente encaminha as perguntas por e-mail. Tá bom. Assim, aqui tem alguns dados de panorama do setor, gente. A gente vem vendo um crescimento importante nos últimos anos desse setor. A gente tem um setor bem diversificado. A gente tem várias plantas pequenas, de pequeno porte, no setor agropecuário, gerando energia elétrica, e algumas plantas enormes produzindo biometano. E a tendência que a gente está vendo é começar os investimentos acontecerem muito em biometano, infelizmente, por causa do próprio custo da energia elétrica, do valor que as empresas conseguem de retorno quando injetam na rede, a gente não está tendo muito investimento em biogás para energia elétrica, só quando é mais alto consumo.
Então, a gente tem hoje, hoje não, final de 2024, tínhamos 1.587 plantas de biogás no Brasil, e cerca de 4,7 bilhões de metros cúbicos de biogás sendo produzidos no ano. A maioria desse biogás estava indo para a produção de energia elétrica, mas já uma quantidade importante estava indo para a produção de biometano. E um pouquinho energia térmica e um pouquinho diretamente energia mecânica. O panorama final de 2024, que eu acredito que também já vai mudar um pouquinho no final de 2025, é o Centro de Biogás que faz essa análise. A maior parte das plantas, em quantidade de plantas, estão nessa região, na região centro-sul do Brasil, que é onde também tem mais pecuária, mais indústrias. Minas e Paraná estão aí na frente, nesse sentido de quantidade de plantas. Mas em volume, São Paulo sai totalmente na frente por causa dos aterros sanitários, especialmente, mas também por causa das usinas sucroenergéticas. Então, a gente vê aqui a maior parte do volume está na região, está em São Paulo, mas também Minas e o Paraná, com uma produção de biogás bastante considerável. Mas a gente vê aqui Pernambuco, Fortaleza também, e a gente já tem projetos em Manaus, então está saindo um pouco, e é o que a gente espera, né, que esse potencial seja aproveitado no Brasil inteiro. Aqui vocês veem a curva de crescimento dessa produção em 2024, então é um crescimento bem acentuado, e a gente não precisa nem... e aqui a aplicação, né? Então, onde vai esse biogás, esse biogás, é onde ele é aplicado. Então, o que a gente vê na agropecuária, a maior parte do biogás é aplicado para geração de energia elétrica. No resíduo sólido urbano, RSU e esgoto, é bem equilibrado, ainda é bastante elétrica, mas uma parte importante biometano. Eu acho que isso aqui já vai virar esse ano, a maior parte do resíduo do biogás de RSU e esgoto vai para biometano, e na indústria é bem distribuído, tem uma parte importante que é para energia térmica, né, gente? Que vai para a indústria, energia elétrica e biometano. E o potencial é gigante, lembra que eu falei que aqui era 4 bilhões por ano, o potencial de produção de biogás do Brasil, segundo a empresa de pesquisa energética, de quase 140 bilhões por ano, é uma quantidade imensa. A gente poderia substituir, assim, ou complementar todo o gás natural, o dobro todo o gás natural consumido no Brasil, 70% do diesel. Claro que tudo depende de cada estudo, como que é feito esse estudo de potencial. Aqui tem os dados, mas é um potencial gigante e grande parte dele a gente joga fora, porque uma grande parte dele a gente ou já está indo para a atmosfera esse metano, causando aquecimento global, ou a gente não utiliza outros processos de tratamento e a gente não aproveita. Ou, quando é resíduo sólido urbano, a gente enterra. E a gente não faz a circularidade, a gente não pega esse digestato que poderia virar fertilizante, a gente enterra essa matéria orgânica no aterro e nunca mais vê, e esse metano vai para a atmosfera. Uma parte dele, claro, uma parte é queimada, depende também da operação de cada aterro. Então, aqui um pouquinho desses dados para, resumidamente, vocês entenderem o potencial. Vou passar um pouquinho mais rápido, mas quando a gente fala em biogás e redução de emissões, transição energética, a gente, como eu expliquei para vocês, não é só sobre substituição energética, mas é também sobre essa redução da emissão que iria para a atmosfera. E eu vou passar rapidinho aqui, fala um pouco desse potencial que o setor de resíduos no Brasil tem uma participação, não é tão grande, mas nas emissões totais do Brasil. Então, quando a gente fala em biogás, a gente não está falando só em substituição energética, a gente está falando também em trabalhar a redução de emissões nos sistemas de tratamento de resíduos. Então, são em duas áreas do inventário de emissões brasileiro, tá? E aqui, só para vocês saberem, o fator de emissão, segundo o EPE, do diesel, por exemplo, é de 86 gramas de CO2 equivalente por megajoule, tá? O do biometano é de 8,4. Então, para vocês, imagine uma empresa que para de usar diesel e substitui seus caminhões por gás e começa a usar biometano, ela vai ter um impacto enorme no seu inventário de emissões, no cumprimento das suas metas voluntárias. Então, esse é o grande pulo do gato, do biogás, do biometano, é essa possibilidade de redução de emissões em setores que ainda são difíceis de reduzir, diferentemente de elétrica, que a gente já tem uma matriz bem avançada, né? E aí, gente, para seguir, o biogás tem uma relação muito forte com o ESG como um todo, e eu até vou voltar nesse slide aqui, porque eu fiquei falando muito de carbono, emissões de gases de efeito estufa, e a gente tem que começar a tomar cuidado para a gente não estar com o túnel do carbono, né, que tem cavalo que fica com aquele, eu não sei o nome daquela coisa, que só vê para frente, assim, e ficar só olhando para o carbono. A gente precisa olhar para o mundo como um todo e pensar assim, o que essas fontes de energia geram de impacto social, ambiental, econômico, além do carbono.
Claro que o carbono é essencial, a gente está vivendo as mudanças climáticas no nosso dia a dia, infelizmente, mas a gente também tem que se preocupar com os impactos locais. Então, investimentos, receitas, desenvolvimento da cadeia de valor, industrialização, o biogás vem também com uma lógica de redução de impacto nos corpos hídricos, redução de odor, gente, propriedade rural, quem vai para campo sabe o que é a questão de cheiro e mosca, vetores numa propriedade rural de suinocultura, quando você coloca um biodigestor, você tira isso e aumenta a qualidade de vida daquela família, daquela população no entorno. E os impactos sociais também, geração de emprego, desenvolvimento de novos fornecedores, empresas que começam a trabalhar para prestar esses serviços, e de uma forma mais distribuída no Brasil como um todo, e não só nas grandes cidades. Para fechar, aqui eu trago, gente, o que eu quero que vocês prestem atenção é a quantidade de logos, e aqui algumas dessas logos, com certeza, vocês conhecem no dia a dia de vocês, mesmo que vocês não conheçam o setor de biogás. Ó, JBS, Heineken, Natura, Iara, Ambev, Cosan, Comgás, quem é de São Paulo, Sulgás, todas essas empresas aqui e muitas outras, com certeza nem caberia mais esse slide, estão investindo no sentido de ou produzir biogás, ou consumir biometano, ou consumir biogás, ou fazer a logística desse biogás e biometano. Então, a gente entrou agora na lógica que empresas que estão listadas nas bolsas de valores estão investindo e acreditando nesse setor. Então, é um setor que a gente precisa... e principal, temos uma política pública federal que tem regulamentação para obrigar a compra, a mistura ou a compra de biometano e de certificados de biometano para a descarbonização do setor de gás natural. Então, agora o biogás e o biometano tem uma regra muito parecida, similar, né, ao que a gente tem para o etanol, para o diesel, etanol para gasolina, biodiesel para o diesel, né? Então, a gente começa a ter uma obrigação que faz com que traga mais segurança para os investimentos. E assim, gente, para fechar isso, a produção de biogás vem crescendo no Brasil mais rapidamente nos últimos anos, impulsionada por quais motivos? Avanços tecnológicos e redução de custos de produção de biogás e biometano. Então, isso vem acontecendo por envolvimento de muitas pessoas, de muitas instituições. Inclusive, quero deixar aqui a lembrança para a GIZ no projeto Pro Biogás. Até tinha algum slide aqui que tinha referência para o biogás. Foi um projeto importantíssimo da GIZ no Brasil, especialmente para o setor de esgoto, mas para biogás como um todo. Teve muita gente trabalhando para esses avanços tecnológicos e disseminação de conhecimento. Por causa da competitividade do biometano frente ao diesel, então o biometano fica mais barato que o diesel, gente, é economicamente viável. E o custo dos caminhões a gás agora estão muito parecido com os caminhões a diesel, tá quase a mesma coisa. Então, vale a pena para as empresas fazerem as conversões de veículos ou comprar veículo a gás. A descarbonização é o grande driver. As empresas têm que cumprir suas metas internacionais e até o mercado regulado brasileiro de carbono está acontecendo também, vai acontecer. Então, acaba sendo um drive aí de compra, busca por esse produto. E o incentivo por políticas públicas. Então, o próprio combustível do futuro é o grande impulsionador aí de investimentos dos próximos anos. E eu queria deixar para vocês aqui, vou deixar um pouquinho na tela enquanto falo um pouquinho mais, ó, o QR Code, se vocês quiserem saber mais conteúdo, gente, foi impossível passar tudo aqui, tem muita coisa legal. Acessem aqui as nossas redes, nosso podcast, e tem muito conhecimento, quem quiser entre em contato com a gente. E o principal que eu queria dizer é, precisamos de pessoas em todos os níveis de conhecimento, não só engenheiro, mas nível técnico, pessoas para operar essas plantas, para monitorar, para planejar, para fazer coleta, para pensar esses projetos de biogás no Brasil inteiro. Então, é essencial, eu sei que a maioria de vocês aqui são professores e professoras, levem esse conhecimento, plantem essa semente dessa fonte de energia também nos alunos, porque a gente precisa de mais profissionais para que essas plantas operem, porque senão a gente vai ter grandes investimentos e depois não vai ter gente para operar isso com qualidade, e aí a gente começa a ter descrença e perda de dinheiro, né, e perda de oportunidades. Então, bem importante, assim, que a gente consiga levar esse conhecimento para os alunos, e aí, quem sabe, esses alunos viram profissionais do setor de biogás e biometano aí, que a gente precisa de tanto profissional quanto do setor de solar, viu? Acho que é isso. Vou deixar um pouquinho mais esse slide, Amanda, e parar de falar. Não, mas pode falar tanto que você quiser, Leidiane, estava muito bom. Eu sempre trago aqui para os professores o ponto de que todos eles, quase todos já me conhecem há bastante tempo, a gente está aí bastante junto. Essa não é a primeira vez que a gente tem esse conjunto de workshops, já teve no ano passado, e esse ano
Fui eu ou foi a Amanda? Assim como eles, Amanda? todos os temas são ricos. Meu povo. Olá, Maria. Voltei. O meu computador travou. Eu Desculpa. achei que era eu que É tava. o peso do Não, é o peso do conhecimento que a professora Leidiane passou aqui pra gente. O que eu estava dizendo é que a gente vem de uma série de workshops, isso não é a primeira vez, a primeira edição já é a segunda edição, e nessa segunda edição tem muitos temas diferentes do que eu e os professores estávamos acostumados. Então, toda aula é uma aula para mim também. E essa foi uma aula que eu fiquei, meu Deus, como vocês conseguem passar tanto conhecimento em tão pouco tempo? Porque realmente foi incrível. Acredito que os professores também tenham gostado bastante. E aí, o professor Francisco tá dando joinha. E aí, a gente tem algumas perguntas aqui que eu deixei a professora Leidiane passar um pouquinho, porque estava muito interessante. Então, caso a gente não consiga tudo, vocês podem pegar o contato dela no final da apresentação, na apresentação que eu sempre compartilho também, e entrar em contato. Certo, Leidiane? Certo. Mas posso ir respondendo algumas? Perfeito. Então, vamos aqui pela sequência, ou tem alguma que chamou a sua atenção Não. específica? Eu tava lendo já do Rogilson. Então, o Rogildson disse quanto tempo leva para fazer a drenagem do biofertilizante do biodigestor? Tá. Quase um trava-língua. Depende de cada biodigestor, de como ele é planejado, e também das próprias regras ambientais, né, para garantir que haja decaimento da demanda, né, da demanda bioquímica, da carga orgânica. Normalmente é na faixa de 30, 40, 50 dias que aquela massa fica dentro do substrato, fica dentro do biodigestor. Considerando que se é uma lagoa coberta, ela entra de um lado, ela vai se movimentando e vai sair 30, 40 dias depois no outro lado. Se for uma mistura completa, é, ela vai ficar menos tempo, porque a princípio ela vai ter mais, as bactérias vão ter mais contato com essa massa e vai poder sair um pouco antes, poder tirar um pouco antes. Sempre tem, depois desse biogestor, sempre tem alguma lagoa de estabilização que faz o processo final de degradação para aplicação na agricultura. E caso esse digestato ainda tenha que ser lançado no corpo d'água, aí tem várias outras etapas de tratamento para garantir que ele alcance a qualidade exigida do órgão ambiental. Tá? Mas depende muito do biodigestor. Se eu tivesse que simplificar, na faixa de 30 dias, tá, gente? Mais ou menos isso. Ok. O Efrem Ferreira perguntou como é realizado o controle de pH, temperatura, tempo de retenção do rejeito em biodigestor tipo lagoa coberta? Existe algum tipo de automação para esse tipo de sistema? É bem desafiador, porque na realidade é baixa tecnologia nesse biodigestor, então pH, temperatura, normalmente os biodigestores não têm esse controle, tá? Algumas vezes eles fazem algumas coletas, às vezes na entrada, na saída do efluente para saber como está a composição, mandam para laboratório. Talvez aqueles biodigestores mais avançados, por exemplo, da usina cicloenergética, eles tenham uma coleta diária para saber a qualidade da entrada e saída do vinhaça, mas não é simples, não está acessível ter automação para isso. Seria bem importante, sim, mas é bem importante entender que está num ambiente aberto, com variação de temperatura e lidando com resíduo, né? Então, você vai colocar algum sensor lá dentro, tem que ser algum sensor que aguente o tranco, né, de um efluente que tem pH baixo, que é ácido, que as coisas desgastam, pode ter H2S, então se colocar algum material lá que não seja resistente ao H2S, aquilo vai virar pó. Eu já vi, assim, em torno de biodigestor, às vezes que tem algum tipo de vazamento, né, às vezes acontece, não deveria, mas acontece, as cercas, elas vão degradando, elas viram pó, gente, ferrugem.
desmancha, sabe? Porque o da suinocultura, por exemplo, tem muito H2S. Então, tem que pensar também na questão de automação que seja adaptada para a realidade daqueles biodigestores. Biodigestores mais avançados, como aqueles CSTRs, que tem maior investimento, daí tem uma estrutura de concreto, conseguem ter até um ponto para colocar sensores, enfim, ter uma estrutura melhor, eles conseguem ter mais sensores, sim. Aí eu vou te falar o que é o ótimo. Lá na Alemanha, na Europa, aqueles biodigestores que são construídos com altos investimentos e com políticas públicas que pagam feed-in tariff, enfim, várias estratégias de políticas públicas, eles têm muitos sensores, tá, gente? Muitos. Eles veem tudo numa tela linda, tudo que está acontecendo em cada canto do biodigestor, tudo maravilhoso. Aqui no Brasil, tem alguns biodigestores assim? Tem. Provavelmente CSTR e não Lagoa Coberta. A tendência é ampliar e ser cada vez mais necessária. Então, se a pergunta foi no sentido de necessidade de desenvolvimento tecnológico, de capacitação de pessoas, sim, com certeza essa é uma área importante para trabalhar. Legal, bem importante, e o desenvolvimento da indústria nacional também, né? Exato. Olhando para isso. O Tem Rogério um sistema, por exemplo, que eles injetam um pouquinho de oxigênio dentro do biodigestor, para que daí alguns micro-organismos que precisam do oxigênio e que processam o enxofre, eles conseguem sobreviver naquele ambiente, e eles começam a se alimentar do enxofre, e aquele biogás que vai sair desse biodigestor vai ter menos H2S. Então, você usa um processo biológico para reduzir antes de ser produzido. Ele é totalmente automatizado, tem super automação, porque eles ficam medindo quanto tem de oxigênio para garantir que não vai colocar oxigênio demais lá dentro para não dar uma explosão. Então, ali, por exemplo, é um sistema que tem automação. Tem uma empresa que é alemã, que já está instalada aqui no Brasil há muitos anos, até aqui em Chamavit, que eles fazem esse sistema, e eu sei que tem outras empresas desenvolvendo sistemas assim. Então, é um exemplo de sistema que precisa de automação. Uhum. E tu já pega um pouco da próxima pergunta, que seria se existe algum método simples para retirada de gás carbônico e H2S do biogás. Gilson, eu não sou super engenheira de projeto, de equipamentos, mas assim, ó, H2S, tem gente que até tira com... Antigamente tinha uns sistemas que usavam limalha de ferro para reagir, para tirar, mas aí agora eles estão usando umas coisas mais carvão ativado, óxido de ferro, alguns materiais mais avançados, assim. Então, são filtros que têm esses materiais e que muitas vezes eles podem ser feita recirculação para poder reaproveitar, né, renovar. Já o CO2 eu não passei esse conteúdo, mas basicamente, você pode usar membranas, você pode usar diferença de pressão, PSA, ou lavagem, e provavelmente a combinação desses sistemas para tirar o CO2 e para produzir o biometano. Então, são sistemas mais avançados, e antes disso, normalmente tem que ter uma retirada do H2S e da umidade. Então, dependendo da composição do biogás que você vai ter, o biogás varia conforme o substrato, então o biogás de cada tipo de dejeto efluente vai ser diferente, e aí você tem que instalar o processo de purificação adaptado ao biogás que você tem e ao que você vai usar depois. Entendido. É simples para o CO2 não é. Para o H2S tem, mas para o CO2 já não é tão simples. Uhum. Algumas perguntas um pouco mais iniciais, mas para a gente não sair daqui com dúvidas. Por exemplo, como posso classificar uma planta de biogás? Então, ali na GD a gente tem micro, né, grande escala, então seria por potência? Como a gente faz a classificação na sua área? Essas coisas ainda, eu vou, assim, na minha opinião, elas estão sendo um pouco definidas ainda no setor, sabe? O CI Biogás, até na época que o Biogás Map, o panorama do biogás que o CI Biogás publica, até um resultado do meu doutorado que eu fiz pelo CI Biogás, que a gente fez um levantamento, eu fiz um levantamento na unha, assim, de todas as plantas que estavam operando naquela época, 2016, e aí eu lembro que eu busquei uma referência da lei de feed-in da Alemanha, que aí ela classificava as plantas aí peguei o quilowatt, converti o que seria necessário em biogás e meio que usei aquela adaptação para tentar classificar as plantas por porte, por metro cúbico de biogás. Então, conforme a capacidade instalada, de
produção de biogás por dia, classificava em pequena, média e grande. Se biogás usa essa referência no panorama, então se vocês quiserem acessar lá, pelo metro cúbico de biogás, sabendo que cada metro cúbico tem composição diferente. Então, assim, não é tão linear, assim, que 1 quilowatt é 1 quilowatt, sabe? Não é tão simples assim. Teria que talvez ser por milhões de BTU, o certo seria ou por megajoule, por quantidade de energia dentro disso. Só que aí é um pouco mais complexo, né? Porque a gente não sabe necessariamente a composição desse biogás em cada planta, porque não necessariamente a empresa passa esses dados para algum sistema. O que a gente está acontecendo agora, por causa do biometano, as empresas que produzem biometano regulado, elas precisam enviar dados para a Agência Nacional de Petróleo. Aí tem alguns painéis públicos, que a gente sabe o volume de biogás, de biometano, não necessariamente a composição, e a gente começa a fazer. Mas, assim, normalmente por metro cúbico, capacidade, né, do sistema como um todo. Do biodigestor é mais por metro cúbico de capacidade de líquido, tá? Quando o pessoal que trabalha com biodigestor, eles falam em metro cúbico de biodigestor, em volume de biodigestor, sabe? Em capacidade. Então, mil metros cúbicos, ou sei lá, 1.000 litros, alguma coisa assim que eles falam aí pelo equipamento, cada equipamento em si. Mas as plantas como um todo, normalmente é por metro cúbico de biogás ou de biometano, mas eu acho que tem uma tendência de começar a se falar muito mais em milhões de BTU ou joules, né? Entendido. E aí, aproveitando que a gente está falando de plantas e tudo mais, é legal saber se existe um mapeamento dessas plantas para o Brasil, por localidade. Então, as plantas existentes, eu deixo essa referência do CI Biogás, procurar digitar aqui o panorama do biogás, do CI Biogás, que eles eles conseguem unificar esses dados de quem, com base em contato com fornecedores, com plantas e nos sistemas públicos, eles unificam tudo isso e conseguem dar uma visão do setor do ponto de vista de aplicação térmica, elétrica e biometano. Quem quiser, só que eles só fazem do ano anterior. Quem quiser dados super atualizados pode acessar os sistemas, os painéis Power BI da Agência Nacional de Energia Elétrica, lá em GD ou em centralizada, são 2 painéis separados, que dá para procurar por biogás, e dá para separar, acho que a fonte de biogás do RSU e biogás agri, se eu não me engano, e dá para ter uma noção de quem está usando. E aí, nos painéis da ANP, para biometano, também as plantas que estão autorizadas e as que estão em autorização. Então, também dá para pegar alguns dados ali, mas sempre são plantas de maior porte. Uhum. E eu acho que para a gente ir se encaminhando, saindo um pouco de olhar para a área de energia, o professor Francisco fez uma pergunta interessante. O professor Francisco sempre participa. Obrigado, professor. Ele disse excelentes conhecimentos, muitos elogios. Gostaria de saber se a dispersão dos resíduos no campo agrícola se dá antes ou depois da plantação e qual o grau de contaminação sobre as pessoas que manipulam o solo para este preparo. Então, a gente falou bastante, né, sobre os equipamentos, sobre a energia, mas e as pessoas envolvidas nesse processo, né? Tá bom, ótimo, bem importante. Também depende de que tipo de digestato a gente está falando. Se eu estou falando do que saiu de uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo, tem muitas regras e cuidados, porque ali pode ter patógenos, pode ter coisas tóxicas, né, que vão para o esgoto. Então, cada estado tem as suas regras de aplicação disso. Alguns estados, o estado do Paraná, por exemplo, ele tem uma linha de autorizar a aplicação desse lodo de esgoto na agricultura, mas não pode ser em verduras, por exemplo, tem que ser em floresta, em coisas que não tenha contato com o alimento que vai ser produzido. E tem que já estar estabilizado, então eles colocam cal, tem todo um processo de estabilização pós-biodigestor para garantir que aquilo não tenha risco para as pessoas que vão entrar em contato com esse lodo, com esse biofertilizante. Então, tem várias regras dos órgãos ambientais. O que tem que procurar, assim, nesse ponto de vista, do órgão ambiental para trás, qual que é a regra, e aí entender o que você tem e adaptar. Já quando está falando de dejetos de suínos, né, o digestato que vem de uma planta de um biodigestor de suinocultura, de bovinocultura de leite, aquele efluente já iria para a agricultura de qualquer forma, com ou sem biodigestor. Teria que ter alguma lagoa, alguma coisa. Então, esse processo do biodigestor, ele vem até para ajudar a garantir que tenha menos carga orgânica. Aí eles deixam um pouquinho mais na lagoa até o momento da aplicação na agricultura.
Aí depende do tipo de cultura que você vai fazer, mas provavelmente tenha que ser antes, né? Porque senão vai, apesar de que ele já está bem estabilizado, então ele não vai queimar a planta se ele tiver estabilizado, preparado, mas normalmente vai ser antes, porque se você for aplicar depois, você pode até passar em cima das plantas, do milho. Quando é para aplicar no pasto, também tem umas regras, porque você não deve aplicar o biofertilizante que vem da produção de suínos no pasto que vai alimentar o gado, porque tem algumas questões sanitárias também, tem algumas regras assim. Então, esse mundo da aplicação do fertilizante, assim, tem bastante regras, tem que entender muito da realidade. O da vinhaça, por exemplo, a vinhaça já sem ter biossor nenhum em biogás nas usinas, a vinhaça já é aplicada no entorno das usinas sucroenergéticas, inclusive é um fertilizante super valorizado pelas áreas agrícolas, pelo pessoal da área agrícola, né, porque vem com muitos componentes importantes para a produção da cana. Então, quando passa pelo biodigestor, só reduziu um pouco a carga de carbono, mas continua com os micronutrientes e continua indo para o entorno, como já é dada a regra que a CETESB, no caso de São Paulo, dá para aplicação de vinhaça. Então, tem que olhar a regra ambiental, né, as resoluções ambientais de cada estado sobre a utilização de efluentes, né, como biofertilizante, quais que são as regras, qual que é a capacidade de suporte, também não pode aplicar um monte no mesmo solo. Mais ou menos isso, tem um monte de caminhos, assim, as respostas são várias. A vida do engenheiro é responder depende. Depende dos caminhos. Exatamente. Eu acho que tanto eu quanto os professores e os convidados que estão aqui poderiam passar muito mais tempo te escutando. Acho que tem muito assunto sobre isso. Mas, infelizmente, a gente tem que ir por hoje. Eu posso falar só uma coisa? Porque, assim, Pode. a gente tá falando de COP, Pará, e aí tem uma pergunta sobre Parintins, né? Acho que não era uma pergunta, era um comentário, na verdade. Só me Deixa eu perdoe voltar se aqui. Parintins não é Pará, e eu tô fazendo uma grande falha, gente, mas acho que é o Amazonas. Morri aqui agora, não ouvi. Então, o Mas Paulo... ok, dos bois, garantido e caprichoso. Sim, é um potencial, sim. Se tem uma grande concentração de gado, você pode colocar um digestor ali e utilizar os dejetos daquilo para produzir biogás antes de aplicar na agricultura. E sim, pode ser, quem sabe, né? Biogás nos bois aí de Parintins. Biogás nos bois. A gente queria muito agradecer, então, a sua presença. Leidiane, você já deixou o seu contato, mas depois essa apresentação vai ser compartilhada com todos, e aí todo mundo pode seguir a Leidiane em todas as redes sociais, escutar o podcast, acompanhar. Eu espero que a gente tenha outra oportunidade, quem sabe, né, de uma nova sessão e uma terceira edição. Alô, Roberta, dos workshops aqui do Fotovoltaica, junto com a BGD e a GIZ e o Ministério de Educação. E aí a gente pode te convidar de novo e falar muito mais sobre isso, que realmente é um assunto bem fora de tudo que a gente estava conversando aqui. Amazonas, gente, desculpa. Parintins, Amazonas. Leidiane, você quer dar suas últimas palavras? Obrigada, gente. Obrigada. Desculpa aqui as brincadeiras e formalidades, mas, enfim. É uma troca boa. Obrigada por quem ficou com a câmera ligada. Agradeço, Geraldo, Francisco. É muito bom estar com vocês. Eu espero que eu tenha assim, passado um pouquinho do meu conhecimento, que seja útil para vocês no desenvolvimento do trabalho de vocês e para passarem conhecimento para outras pessoas, para a gente aí buscar a sustentabilidade, melhoria de vida da nossa população e desenvolvimento do nosso país aí para todo mundo crescer junto, tá bom? Obrigada, Fotovoltaica UFSC, GIZ, Ministério, todos envolvidos pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando pela Ampla Biogás. Obrigada a você. A gente se encontra, então, daqui a 15 dias com o tema de manutenção e equipamentos energéticos industriais com vistas de energia de eficiência energética. Então, não se esqueçam, dia 28 de novembro, na mesma hora, às 14. E como estamos na informalidade, agora eu já estou aqui no Brasil de novo, no mesmo horário de todos vocês, e não mais no horário da Alemanha. Tchau, tchau, boa tarde. Tchau, tchau, gente.